O salão estava lotado. As luzes pendiam do teto como estrelas presas em fios dourados, cintilando sobre os sorrisos plastificados da alta sociedade paulistana. Lara Menezes caminhava pelo centro do salão com a leveza de quem acreditava que, enfim, havia vencido a vida. Vestia um vestido azul escuro que abraçava sua cintura com a precisão de um segredo bem guardado, e cada passo seu era escoltado por olhares de admiração. Ela estava prestes a oficializar seu noivado com Eduardo Ferraz, um nome importante, uma família tradicional e o homem que ela acreditava ser o amor da sua vida. Mas naquele mesmo instante em que os músicos afinavam seus instrumentos para o brinde, o universo preparava o palco para uma tragédia. A humilhação que viria a seguir não viria de gritos, mas de sorrisos. Não viria de socos, mas de palavras. E não seria apenas uma decepção amorosa. Seria um massacre emocional. Lara estava prestes a fazer um brinde quando os telões do salão se acenderam. Ninguém entendeu ao certo quem havia programado aquilo. Talvez algum convidado? Um assessor? Mas bastaram alguns segundos de vídeo para que o silêncio tomasse conta do ambiente. As imagens mostravam Eduardo, seu noivo, em cenas explícitas de traição com outra mulher. Não qualquer mulher, mas a melhor amiga de Lara, sua confidente, sua irmã de alma. Os risos de fundo do vídeo gravado em segredo, os gemidos abafados por travesseiros de um hotel 5 estrelas, os sussurros entrecortados de promessas feitas às escondidas, tudo estava ali, à vista de todos. E Lara, ali, no centro da festa, com a taça de champanhe suspensa no ar e o coração em cacos que ninguém conseguia ver. Ela não chorou, não gritou, não correu. Ela apenas congelou. Os aplausos contidos de gente hipócrita, os celulares erguidos por curiosos querendo registrar a cena e os cochichos venenosos como agulhas invisíveis rasgando sua pele. Eduardo não teve nem tempo de se justificar. Tentou correr até ela, mas Lara apenas baixou a taça com uma lentidão cirúrgica, como se cada segundo fosse uma eternidade desabando sobre sua cabeça. "Parabéns", ela disse, encarando-o com olhos marejados, mas firmes. "Você acabou de me libertar." E foi assim que ela virou as costas. Diante de todos, diante do escândalo, diante da ruína daquilo que seria o dia mais feliz da sua vida. Cada passo em direção à saída foi uma declaração de guerra contra tudo o que acreditava ser amor. O vestido azul que antes simbolizava elegância agora parecia um manto de luto. A maquiagem impecável começou a derreter antes de chegar à porta. E, quando enfim chegou ao carro, quando enfim estava sozinha, gritou. Um grito que não era apenas de dor. Era de fúria, de vergonha, de nojo, de incredulidade. Ela queria apagar tudo, esquecer tudo, matar tudo o que havia sentido por aquele homem. E o mais importante, prometeu a si mesma que nunca mais deixaria que alguém a fizesse sentir aquilo de novo. Os dias seguintes foram um desfile de manchetes cruéis, de julgamentos públicos e de piadas nas redes sociais. Lara se viu reduzida a um meme, a um escândalo, a um alvo fácil. Gente que nunca havia falado com ela agora opinava sobre sua vida. Como não percebeu? Tão inteligente e foi enganada. Bem feito, arrogante demais. A internet não perdoa. Mas o que mais doeu não foi a traição. Foi o silêncio dos que ela achava que a amavam. Amigos desapareceram. Parentes a evitaram. Sua mãe, envergonhada, aconselhou que ela não saísse de casa por um tempo. E Lara, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se vazia, sozinha. Como se tudo tivesse sido construído sobre areia movediça e ela tivesse afundado sem perceber. Então ela sumiu. Sem anunciar, sem deixar rastros, sem dar explicações. Vendeu o apartamento. Largou o emprego numa agência de publicidade renomada. Encerraram-se as redes sociais, mudaram-se os documentos, cortaram-se os laços. Ela escolheu uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, um lugar onde seu nome não significava nada, onde as pessoas não a reconheciam, onde os olhos eram apenas olhos, não julgamentos ambulantes. Lá, comprou uma casinha simples com varanda e jardim e passou a viver com o básico. Um sofá gasto, uma estante cheia de livros, um gato chamado Oliver e o silêncio como única companhia. A cada manhã, ela repetia um mantra: "Não preciso de ninguém."
e a cada noite reforçava a promessa: nunca mais vou confiar. Mas o que Lara não sabia, o que nenhum de nós sabe quando estamos tentando nos esconder, é que o destino é um péssimo leitor de regras. E às vezes, ele envia a pessoa certa na hora mais errada. Ou pior, a pessoa errada, que muda tudo. E é aí que ele entra. A casa era pequena, tinha paredes manchadas de um branco antigo que já não brilhava, um telhado que rangia nas madrugadas frias e um jardim que crescia desordenado, como o coração de quem havia desistido de tentar podar suas dores. Lara havia encontrado aquele lugar por acaso, durante uma viagem solitária com o único propósito de fugir. Fugir das manchetes, das lembranças, das vozes, dos rostos, dos flashbacks que se repetiam como tortura em sua mente. Quando viu aquela casinha de esquina, com varanda de madeira e um banco enferrujado ao lado de uma árvore torta, algo dentro dela sussurrou. Ali, ninguém saberia seu nome. Ninguém saberia da traição. Ninguém zombaria do vídeo. Era o recomeço mais distante que ela podia alcançar. E ainda assim, parecia perto o suficiente do abismo que se tornara sua alma. Ela passou os primeiros dias em silêncio absoluto. Sem televisão, sem música, sem conversas. Apenas o som das folhas balançando ao vento e do velho ventilador girando preguiçosamente no teto. Comprou um rádio velho numa feira da cidade, mas raramente o ligava. A solidão era sua escolha. Uma armadura feita de ausência, onde ela sentia que finalmente poderia respirar sem ser julgada. Oliver, seu gato malhado, era seu único companheiro fiel. Ele a observava com olhos desconfiados no começo, como se também estivesse ferido por dentro. Mas aos poucos, os dois encontraram consolo um no outro. Era nos olhos do gato que Lara via o espelho de si mesma. Arisco, silencioso, ferido e resistente. Ela saiu pouquíssimas vezes no primeiro mês. Apenas o essencial: pão, leite, remédios para a insônia. No mercadinho local, ninguém a reconhecia. Ela era apenas a moça nova da casa do fim da rua. E isso bastava. No entanto, mesmo ali, os olhares começavam a pesar. Não de escárnio como antes, mas de curiosidade. E curiosidade era um tipo de invasão que Lara já não tolerava. Por isso, evitava conversas, recusava convites, fingia sorrisos. Criou para si uma rotina minuciosamente calculada. Acordar cedo, regar as plantas, alimentar Oliver, ler 3 capítulos de um livro qualquer, escrever cartas que nunca seriam enviadas, caminhar sozinha até o lago e retornar antes do pôr do sol. Ela fazia questão de não criar laços, porque laços se transformam em correntes, e correntes, cedo ou tarde, sufocam. Mas mesmo cercada por paredes, livros e promessas de isolamento, Lara não conseguia escapar de si mesma. Os sonhos atraíam. Noites em que voltava àquela festa, ouvia as risadas, via o rosto de Eduardo. Acordava suada, chorando, com o coração aos pulos como se estivesse caindo de um penhasco invisível. Tentava dormir de novo, mas o sono fugia como um amante covarde. E nesses momentos, a promessa que ela havia feito, de nunca mais confiar, de nunca mais amar, de nunca mais se permitir, ganhava raízes ainda mais fundas. Porque não era apenas orgulho, era medo. Medo de se destruir de novo. Medo de ver no espelho aquela mulher fraca e iludida que um dia acreditou em palavras doces ditas ao pé do ouvido. Foi nessa fase de silêncio e reconstrução que Lara começou a escrever. Não para os outros, mas para si. Páginas e mais páginas em cadernos de capa dura, onde despejava dores que não ousava pronunciar em voz alta. Escrevia cartas para o pai ausente, para a mãe negligente, para o amor que a traiu, para a amiga que a apunhalou. Escrevia como quem sangra, como quem purga uma culpa que não era sua. E, em meio a essas palavras, começava a nascer uma força que ela ainda não reconhecia como própria. Uma força silenciosa, feita não de vingança, mas de resistência. Em uma dessas manhãs, durante sua caminhada solitária até o lago, Lara avistou um homem agachado ao lado de uma moto velha, com o motor desmontado e as mãos sujas de graxa. Ele a olhou por um instante, um olhar breve, sem intenção, sem julgamento, e voltou ao que fazia. Ela apenas desviou o caminho. Não estava interessada em ninguém, mas aquela imagem ficou presa em sua memória de forma inexplicável.
Havia algo nele que destoava dos outros, um tipo de presença que não exigia espaço. E aquilo, naquele instante, pareceu estranho. No dia seguinte, o homem estava lá de novo. E no outro. E no outro. Sempre no mesmo lugar, trabalhando em silêncio, como se aquele pedaço de asfalto fosse o centro do seu mundo. Ela começou a mudar sutilmente seu trajeto para evitar cruzar com ele. Mas o destino, como um velho teimoso, parecia querer brincar com o caminho que ela tentava controlar. Ela ainda não sabia o nome dele. Ainda não sabia seu passado. Ainda não sabia que por trás daquele olhar cansado e das mãos calejadas, havia alguém tão quebrado quanto ela. E quando os pedaços de duas almas quebradas começam a se aproximar, o universo segura a respiração. Rafael não era bonito nos moldes clássicos. Não tinha olhos claros, nem dentes perfeitamente alinhados. Não usava perfumes caros, nem roupas de marca. Suas mãos eram rudes, marcadas por anos de esforço físico. Seus dedos carregavam calos, como quem carrega cicatrizes de guerras silenciosas. Tinha um jeito impaciente de caminhar, como se estivesse sempre lutando contra o tempo ou contra um passado que não lhe dava sossego. O cabelo, negro e ondulado, vivia preso por um elástico surrado, e a barba por fazer era menos uma escolha estética e mais um reflexo da pressa com que ele enfrentava os dias. Mas havia algo em Rafael que ultrapassava qualquer padrão. Um magnetismo bruto, quase primitivo. Um silêncio denso que dizia mais do que palavras. E olhos castanhos escuros que, quando se demoravam nos seus, pareciam atravessar o peito até alcançar o que você mesmo tentava esconder. Era filho de um homem conhecido na cidade por sua brutalidade e alcoolismo. O velho Alcântara havia morrido 2 anos antes, engasgado com a própria raiva e desprezado por todos que um dia o temeram. Rafael herdou a oficina suja e desorganizada, um pequeno terreno nos fundos e uma dívida impagável com o banco. Mas não reclamou. Arregaçou as mangas e fez do inferno que herdou o seu pequeno purgatório. Ele não era de conversar. Respondia com grunhidos, evitava olhares, não gostava de visitas. A única exceção era Dona Lourdes, uma senhora viúva que morava ao lado da oficina e lhe levava marmitas em troca de pequenos concertos domésticos. Rafael não sorria, não agradecia. Apenas aceitava o gesto com um aceno discreto, quase imperceptível. Por trás daquele muro de silêncio, havia um homem que já havia amado e perdido. Anos atrás, quando ainda sonhava em sair daquela cidade e estudar engenharia mecânica numa capital qualquer, Rafael se apaixonou por Júlia, filha do pastor local. O namoro foi breve, mas intenso. Ela era tudo o que ele não era. Extrovertida, culta, cheia de sonhos e planos que incluíam voos altos. Quando descobriu que estava grávida, Rafael prometeu largar tudo para ser pai. Mas Júlia desapareceu. A família a mandou para outro estado e ele nunca mais teve notícias. Não sabe se ela teve o bebê, não sabe se mentiu. Só sabe que desde aquele dia trancou o coração numa caixa de ferramentas enferrujada e decidiu que não confiaria mais em ninguém. Era esse o homem que Lara começava a notar, mesmo sem querer. Um homem que cruzava seu caminho sem pedir licença, mas também sem invadir. Alguém que não dizia bom dia, mas ajudava a segurar o portão da casa de uma senhora quando via que ela não conseguia empurrar, que deixava garrafas de água para os cachorros de rua, que consertava bicicletas de crianças sem cobrar, mas nunca sorria, nunca se demorava, nunca se permitia ser visto de verdade. Lara o observava à distância, e talvez, por reconhecer nele o mesmo tipo de dor que carregava, começou a prestar atenção nos pequenos detalhes. O jeito como ele limpava a graxa das mãos com cuidado, como se cada marca tivesse valor. O modo como olhava para o céu antes de começar o trabalho, como se perguntasse se aquele dia lhe traria mais um golpe ou uma trégua. E havia algo no silêncio entre os dois, quando seus caminhos se cruzavam por acaso, e criava um tipo de elo invisível. Nenhum deles queria ser notado, nenhum deles buscava redenção, mas ambos sabiam, mesmo sem admitir, que estavam quebrados demais para fingir que não doía. O primeiro contato mais direto aconteceu por acaso. Lara, distraída, deixou cair uma sacola de compras. Um frasco de vidro se espatifou no chão. Os cacos voaram, e ela se abaixou num reflexo impulsivo, cortando o dedo no processo.
Rafael, que passava com uma caixa de ferramentas no ombro, parou, olhou, largou tudo e, sem dizer uma palavra, tirou um lenço do bolso traseiro da calça para estancar o sangue. Lara tentou protestar, dizer que estava tudo bem, mas ele apenas fez um gesto com a cabeça, como quem diz, fica quieta, e continuou enrolando o pano em seu dedo. Depois, recolheu os cacos do chão com mãos firmes e voltou ao seu caminho como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir, não por causa do corte, mas por causa da sensação estranha que aquele gesto deixou em seu peito. Não era gentileza, não era cortesia, era algo mais cru, mais verdadeiro. Alguém que ajudava porque sabia o que era não ter ninguém por perto quando tudo desabava. Ela começou a se perguntar quem era ele. Procurou seu nome entre os moradores da cidade, descobriu aos poucos a história dos Alcântara, as tragédias, os silêncios, e de forma quase involuntária começou a ajustar seu caminho matinal para passar mais vezes perto da oficina. Às vezes, apenas para vê-lo. Outras vezes, para tentar entender por que, entre todos, era ele que mexia com algo que ela jurou nunca mais sentir. Ela não sabia ainda que Rafael também havia notado seus passos, e ele a reconhecia pelo som dos sapatos na calçada, pela maneira como olhava de lado sem encarar, pela forma com que sempre ajeitava o cabelo quando passava por perto. Ele não sabia o que fazer com aquilo, com aquele incômodo doce que nascia em seu peito sempre que ela estava por perto. Não queria se envolver. Não queria abrir portas, mas também não conseguia mais fingir que ela era só mais uma sombra naquela rua esquecida. Dois mundos prestes a colidir, duas almas marcadas por promessas de nunca mais, e um destino que parecia rir baixinho, observando o momento exato em que tudo começaria a mudar. A manhã era abafada, típica de começo de outono no interior, quando o sol ainda não decidiu se vai embora ou se fica. Lara caminhava mais devagar naquele dia. Talvez por pura distração, talvez porque sentia que algo estava por acontecer. Havia uma tensão no ar, um tipo de prenúncio que fazia o vento parecer mais denso e o silêncio da cidade mais alto. Ela seguia pela calçada de pedra irregular com seu vestido florido, carregando uma sacola com frutas e pães, os fones de ouvido desligados apenas para escutar o mundo respirar, uma mania recente que ela mesma não sabia explicar. Rafael, por outro lado, estava debruçado sobre o capô de um carro antigo, mergulhado no motor, como se aquilo fosse tudo o que existisse. Seu rosto suado refletia o esforço. Os músculos tensionados de seus braços se destacavam enquanto ele ajustava uma peça, praguejando em voz baixa por não conseguir encaixá-la como queria. Eles não se notaram imediatamente, mas o destino, mestre em ironias silenciosas, tratou de arquitetar o momento. Lara se distraiu ao olhar para um cachorro que atravessava a rua. Deu um passo em falso, tropeçou no desnível da calçada e, num segundo, a sacola escorregou de suas mãos, os pães rolaram pelo chão e a maçã vermelha, a mesma que ela pretendia comer no banco do lago, quicou até parar exatamente sob o carro onde Rafael trabalhava. Ele se abaixou, viu a fruta rolando e então olhou para cima, encontrando os olhos dela. Os dois se encararam por um segundo longo demais para ser apenas acaso. Foi como um curto-circuito silencioso, uma batida de alma, e nenhum dos dois sabia o que fazer com aquilo. Sua maçã, ele disse, estendendo a fruta com as mãos sujas de graxa. Lara hesitou. Ela poderia simplesmente agradecer e ir embora. Poderia sorrir e continuar sua rotina cuidadosamente construída. Mas algo naquele gesto bruto, quase desajeitado, a paralisou. Os dedos tocaram de leve os dele ao pegar a maçã, e o calor foi imediato. Não era paixão, não era desejo, era o susto de sentir algo. E ela odiava sentir. Obrigada, respondeu rápido, tentando esconder o rubor que subia ao rosto. Você devia prestar atenção por onde anda, disse ele, num tom mais seco do que pretendia. Não era uma bronca, era medo, medo de se envolver. E você devia lavar as mãos antes de oferecer uma maçã, rebateu ela, com um meio sorriso que apareceu por instinto, não por escolha. Os dois se encararam. Nenhum sorriu, mas também não desviaram o olhar. Era como se, naquele instante, um pacto silencioso fosse selado. Eles sabiam que estavam quebrados, sabiam que havia algo ali,
uma faísca escondida sob os escombros das suas dores. E isso os assustava, porque nenhum deles queria se envolver, nenhum deles queria recomeçar. Mas o universo, quando quer unir dois mundos, encontra jeitos inesperados de fazer isso. Nos dias seguintes, Lara passou a ver Rafael com mais frequência. Ele continuava com seu jeito reservado, mas agora a olhava por mais tempo. E ela, mesmo tentando manter distância, começou a notar suas manias. O modo como ele assoviava enquanto trabalhava, como amarrava o cabelo antes de se concentrar, como acendia um cigarro e apagava antes de dar a primeira tragada. Pequenos rituais que revelavam um homem que precisava de controle para não desabar. Um dia, ela arriscou. Parou em frente à oficina e perguntou se ele consertava bicicletas. Rafael levantou os olhos, surpreso, e respondeu com um simples "depende". Lara sorriu. A minha está com a corrente solta. Era mentira, mas era o que ela tinha para se aproximar sem parecer fraca. Ele aceitou o serviço com um aceno e disse para trazê-la no dia seguinte. Naquela noite, ela quase não dormiu. Passou horas revivendo a conversa curta, se questionando por que tinha mentido, por que estava tentando se aproximar de alguém que era, claramente, tudo o que ela queria evitar. Mas a verdade era simples. Rafael a fazia se sentir vista. Não como um espetáculo, não como uma vítima, mas como alguém real. E aquilo era novo, doloroso, aterrorizante. Rafael também teve sua noite sem sono. Se pegou pensando no cheiro de lavanda que ela deixava no ar, no som leve de sua voz, na coragem com que ela o desafiava mesmo sem conhecê-lo. Ele sabia que estava começando a se importar. E isso era um problema, porque se importar significa abrir portas que ele trancou há anos. E ele não tinha certeza se estava pronto para deixá-la entrar. A bicicleta chegou no dia seguinte. Rafael a consertou com o mesmo cuidado com que tratava motores de carros raros, e ao devolvê-la, deixou escapar um convite que o surpreendeu mais do que a ela. Se quiser, posso ajustar os freios também. Só trazer amanhã. Lara respondeu com um talvez. Mas ambos sabiam que ela voltaria. E assim, passo a passo, frase a frase, gesto a gesto, começava uma história que nenhum dos dois queria escrever. Mas às vezes, os romances mais profundos nascem dos encontros mais improváveis. Existem dores que não sangram, mas latejam por dentro como um tambor sombrio. Cicatrizes que não aparecem na pele, mas se manifestam nos gestos que evitamos, nas palavras que engolimos, nos olhares que desviamos quando algo nos toca demais. Lara e Rafael caminhavam sobre uma ponte invisível construída por silêncios, por migalhas de confiança que mal ousavam admitir, e por uma curiosidade sutil que os empurrava um para o outro, mesmo que nenhum deles quisesse de fato chegar mais perto. Mas o que um não sabia sobre o outro era o quanto estavam armados, o quanto cada um se escondia atrás de muros erguidos com tijolos de dor. Rafael era, para Lara, um mistério indomável. Ela sabia o básico. Órfão da mãe desde criança, criado por um pai alcoólatra e herdeiro de uma oficina decadente num bairro esquecido. Mas os detalhes, os fragmentos reais de sua história, só surgiam em lampejos. Uma vez, enquanto ajustava o banco de sua bicicleta, ele comentou que aprendeu a consertar coisas para não quebrar por dentro. Em outra ocasião, deixou escapar que não gostava de igrejas e, diante do olhar curioso dela, apenas murmurou que algumas preces vêm com facas escondidas. Lara não pressionava. Ela conhecia bem o valor de um silêncio. E talvez, por isso, Rafael começava a confiar. Mas a verdade completa, ele não dizia a ninguém, nem mesmo a si. Quando pensava em Júlia, a mulher que levou seu único sonho embora, sentia um gosto amargo na boca. Ela havia prometido que ficariam juntos, que criariam o filho, que enfrentariam o mundo. E num piscar de olhos, ela sumiu. Não houve bilhete. Não houve explicação. Apenas o vazio. A única notícia que teve foi que ela havia se mudado para o sul com a família. E depois, mais nada. Rafael se culpou por muito tempo. Se odiou por não ter sido suficiente, por não ter vencido a resistência da família dela, por não ter brigado mais. Foi essa ferida que moldou seu jeito. A frustração de um amor que não pôde salvar se transformou em desconfiança, em dureza, em silêncio.
E assim ele viveu desde então, como quem assiste a vida por trás de um vidro embaçado. Lara, por sua vez, fingia muito bem. Fingir era uma arte que dominava desde pequena, quando aprendeu que chorar em público era sinal de fraqueza. A humilhação do noivado ainda pulsava nela como uma corrente elétrica. Em algumas noites, acordava com o som do vídeo ecoando em sua mente. Revia os rostos, as risadas, os olhares que diziam coitada e ela mereceu. Sentia vergonha até de respirar, mas escondia tudo sob sorrisos contidos e uma rotina meticulosamente planejada. Tinha medo de se abrir, porque abrir-se é convite, e convites, na sua experiência, sempre vinham com armadilhas. Ela nunca contou a Rafael sobre o escândalo. Apenas disse que veio de São Paulo, que precisava de paz. Rafael, por sua vez, nunca perguntou diretamente, mas desconfiava. Havia algo nos olhos dela, um brilho trincado, uma luz que já foi intensa, mas agora era cautelosa, como chama protegida pelas mãos. Ele a observava, às vezes, lendo sozinha na praça, com as pernas cruzadas e os ombros levemente curvados, como se tentasse diminuir sua presença no mundo. E nesses momentos, ele sentia uma vontade absurda de protegê-la, não de perigos externos, mas de tudo o que ela mesma carregava dentro do peito. Certa tarde, enquanto a chuva caía fina e constante, Lara apareceu na oficina com uma torta de maçã que ela mesma havia feito. Rafael a recebeu com o senho franzido, como se não soubesse o que fazer com aquele gesto. Ela apenas disse: "Você já me ajudou, e eu gosto de cozinhar." Simples, direta, sem flores. Ele a convidou para entrar. A oficina cheirava a óleo, metal e solitude. Sentaram-se num banco improvisado, comeram em silêncio por alguns minutos. Até que ele perguntou: "Por que você veio parar aqui?" Lara mordeu o lábio. Pensou em mentir. Pensou em dizer que queria sossego, que amava o interior. Mas olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia dizer a verdade. Ou pelo menos parte dela. "Porque eu fui destruída. E aqui, ninguém sabe disso." Rafael não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça. E depois, como quem compartilha uma cicatriz para que o outro não se sinta sozinho, murmurou: "Eu também." Naquele instante, algo se alinhou entre eles. Não foi amor, não foi desejo, foi reconhecimento. Um eco profundo que só existe entre quem já esteve no chão. E foi ali, naquele silêncio compartilhado, que começou a se formar algo mais forte que promessas. Uma conexão crua, real, impossível de ser explicada. Eles ainda estavam longe de confiar um no outro. Ainda eram campos minados, mas pela primeira vez, ambos baixaram as armas. Nem que fosse por um segundo. E às vezes, é tudo o que o destino precisa para mudar uma história. Era como se o mundo tivesse decidido desacelerar quando Lara e Rafael estavam próximos. O tempo já não passava com pressa. Ele caminhava ao lado deles, quieto, atento, curioso, e entre silêncios cuidadosamente escolhidos, começavam a nascer pequenos gestos que diziam mais que qualquer conversa. Lara, com sua delicadeza contida, passou a deixar bilhetes simples quando deixava algo na oficina. Para adoçar o dia, lembre-se de beber água. Hoje o céu está bonito, viu? E Rafael, com sua rigidez desconcertante, respondia do seu próprio jeito. Consertava a tranca da porta da casa dela, sem ser chamado, limpava a calçada em dias de vento forte, deixava flores do campo embrulhadas em jornal no portão, sem bilhete, sem assinatura. Era a linguagem de quem tem medo de falar, mas que mesmo assim quer ser escutado. Eles nunca combinaram um encontro, nunca marcaram um horário, mas, quase sem perceber, começaram a se encontrar todos os dias. Um café improvisado na varanda, um passeio mudo até o lago, um livro emprestado, um pretexto qualquer para cruzarem os mundos. Lara ainda dormia com sobressaltos, ainda se pegava chorando sem entender o motivo, mas ao acordar, olhava para o celular, mesmo sem ninguém ligar, e pensava: será que hoje ele vai passar? Rafael, por sua vez, passava as noites encostado na parede do quarto, olhando para o teto, tentando entender o que fazer com a vontade crescente de protegê-la de tudo, inclusive de si mesmo. E foi nesse vácuo,
entre o que eles sentiam e o que não ousavam dizer, que a conexão improvável se fortaleceu. Havia algo na vulnerabilidade de Lara que quebrava as defesas de Rafael. E havia algo na dureza de Rafael que fazia Lara se sentir segura. Ela, acostumada a palavras bonitas que nunca significaram nada, agora se via tocada por gestos pequenos. Ele ajustando o banco da bicicleta com perfeição quase obsessiva. Ele deixando uma manta no banco do jardim para os dias frios. Ele não perguntando demais, mas sempre estando por perto. Rafael, que nunca teve quem cuidasse dele, agora era surpreendido com bolos deixados em sua porta, com livros marcados com frases sublinhadas, com olhares que não cobravam nada, só ofereciam presença. Lara se via sorrindo sozinha. Se pegava cantarolando enquanto cozinhava, algo que não fazia desde que era adolescente. Sentia-se viva, e isso a assustava mais do que qualquer escândalo. Estava reaprendendo a confiar, mesmo sem perceber. E esse processo era como caminhar sobre um lago congelado, com o medo constante de que o gelo poderia ceder. Mas, mesmo assim, continuava. Porque de alguma forma, Rafael não era uma ameaça. Ele não pedia, não pressionava, não cobrava. Ele apenas estava. E esse estar era tudo o que ela precisava. Rafael também mudava. Começou a organizar a oficina, a jogar fora peças antigas que guardava por apego ao passado. Reformou um velho rádio e passou a ouvir músicas antigas enquanto trabalhava. Um dia, sem perceber, cantarolou uma canção. E quando se deu conta disso, riu. Um riso contido, tímido, mas verdadeiro. E ali, naquele som que há anos não saía de seus lábios, ele percebeu. Estava se abrindo. E isso o apavorava. Porque sabia que quando você abre o peito, o mundo encontra um jeito de te atingir no ponto mais sensível. Mas havia algo em Lara que o fazia esquecer o medo. Talvez fosse o jeito como ela o olhava quando pensava que ele não estava vendo. Talvez fosse a coragem dela de seguir em frente, mesmo quebrada. Talvez fosse o fato de que ela não tentava mudá-lo, apenas o aceitava. Rafael não era um homem de palavras, mas certa vez disse, ao entregá-la um guarda-chuva em meio a uma tempestade repentina: "Eu não gosto de promessas, mas se eu disser que vou te proteger, é porque vou." Lara não respondeu. Apenas segurou o cabo do guarda-chuva com as mãos trêmulas, sentindo a intensidade daquilo ecoar por dentro. E naquela noite, ela sonhou com o dia em que prometeu a si mesma que nunca mais confiaria. Mas pela primeira vez, não acordou chorando. Acordou em paz. E era esse o perigo: estar em paz, sentir-se segura, permitir-se sonhar com um futuro ao lado de alguém. Porque o coração, ainda que curado com cuidado, permanece frágil como vidro, e toda calma esconde uma tempestade à espreita. O passado ainda não havia terminado com Lara, e a sombra que se aproximava não viria com estrondo, mas com a crueldade fria de quem conhece exatamente onde apertar para ferir. O que Lara não sabia, o que ninguém pode prever quando tenta enterrar o passado, é que alguns fantasmas têm GPS. Não importa para onde você vá, o que construa, ou quanto tempo se passe, eles sempre encontram o caminho de volta. E às vezes, não vêm sozinhos. Eles trazem provas, memórias, nomes, julgamentos e o tipo de vergonha que nem o tempo consegue apagar. Foi numa manhã aparentemente comum, com o cheiro de café invadindo a cozinha e o som de Oliver ronronando aos seus pés, que Lara sentiu o primeiro calafrio. Um e-mail, sem assunto, sem remetente identificado. Apenas um link, um vídeo. Ela não clicou de imediato, mas o coração começou a bater mais rápido, como se já soubesse. Como se aquele simples gesto fosse a chave para abrir um porão escuro que ela jurou nunca mais descer. Quando, enfim, clicou, lá estava, o vídeo, o mesmo. O maldito vídeo que havia sido projetado no telão do seu noivado. As imagens voltaram como facas. Eduardo, a amiga traidora, as vozes, os risos, os gemidos que se infiltravam como veneno pelos fones. Só que agora, o vídeo estava editado, com legendas, com emojis zombando, com comentários. Alguém tinha republicado aquilo nas redes sociais. E pior, alguém estava impulsionando aquilo, tornando viral. Mais uma vez, ela era motivo de riso, motivo de escárnio, motivo de pena.
Lara correu até o banheiro e vomitou, o corpo reagindo ao trauma com a fúria de quem não sabe como se proteger. Sentou-se no chão frio, abraçada aos próprios joelhos, e chorou como não chorava há meses. Sentia como se todo o progresso, toda a reconstrução, todo o respiro que havia conquistado com esforço, estivesse agora desmoronando num piscar de olhos. E junto com o vídeo, veio a mensagem: "Saudades de você, princesa. Que tal um reencontro? Ainda tem gente que te acha interessante. Eduardo." Só podia ser ele. A assinatura era óbvia. O tom era nojento. E o objetivo era claro: desequilibrá-la, fazê-la cair, de novo. Nos dias seguintes, Lara se isolou. Não respondeu aos bilhetes de Rafael. Não apareceu na oficina. Desligou o telefone. Tremeu ao ouvir qualquer barulho no portão. Reviveu cada passo da humilhação. A festa, as luzes, os olhares, a sua impotência, o sentimento de ser invadida, violada, expurgada da própria dignidade. E agora, isso tudo voltava como uma onda suja tentando engoli-la outra vez. Pensou em fugir, de novo. Pensou em sumir, mudar de nome, recomeçar do zero em outro lugar. Mas uma voz dentro dela sussurrava: "Você vai deixar que ele te destrua outra vez?" Rafael, por outro lado, começou a sentir a ausência como um vazio dentro do peito. Nos primeiros 2 dias, achou que ela estivesse ocupada. Depois, preocupado. No 4º dia, foi até a casa dela. Chamou. Bateu. Esperou. Nada. Foi embora, mas deixou um bilhete na porta. "Se precisar, estarei aqui. Mesmo que você não diga nada." No fundo, ele sabia que algo havia acontecido. Aquela ausência não era silêncio comum. Era o tipo de ausência que vem depois do impacto, de uma queda. E ele conhecia esse tipo de silêncio como ninguém. Lara só leu o bilhete no 5º dia. Suas mãos tremiam. Não queria envolver Rafael. Não queria que ele visse o pior dela. Mas algo naquele papel simples, na letra firme, a fez respirar mais fundo. E então, numa noite de céu escuro e vento cortante, ela foi até a oficina. Rafael estava fechando as portas quando a viu. Os olhos fundos, o rosto abatido, o corpo trêmulo. Ele não disse nada, apenas abriu os braços. E ela, sem pensar, correu até ele. Abraçou-o como quem se agarra a um galho no meio do naufrágio. Chorou. Chorou como se estivesse limpando a alma com lágrimas. E ele ficou ali, firme, silencioso, presente. Ele voltou, disse ela entre soluços. "Quem?" perguntou ele, mesmo já sabendo. "Eduardo. O vídeo está de novo na internet. Ele quer me destruir de novo", respondeu, com a voz embargada. Rafael a afastou um pouco, olhou nos olhos dela e disse, com a firmeza de quem não promete por vaidade: "Ele não vai conseguir. Eu não vou deixar." Naquela noite, Lara dormiu na oficina. Rafael preparou um sofá improvisado, cobriu-a com um cobertor grosso. Ficou sentado ao lado até ela adormecer. E quando ela finalmente caiu no sono, ele se levantou, ligou o computador, pesquisou tudo o que podia sobre o vídeo, rastreou postagens, usuários, endereços. Ele sabia como fazer isso. Aprendeu sozinho, em noites insones. E agora, usaria esse conhecimento para protegê-la. O passado de Lara havia voltado, e era cruel. Mas agora, ela não estava mais sozinha. Havia 2 malas sobre a cama. Uma já quase cheia, roupas dobradas com pressa, documentos amontoados, um par de sapatos enfiado à força entre livros que ela jurava nunca mais reler. A outra, ainda aberta, parecia implorar por uma decisão. O relógio marcava 3h28 da madrugada, quando Lara se sentou no colchão, os olhos fixos na parede descascada e úmida, os dedos trêmulos segurando o passaporte. Fugir era o caminho mais fácil, e para alguém como ela, já era quase instintivo. Afinal, a fuga sempre parece mais segura do que a entrega. É preciso muito mais coragem para ficar e confiar do que para correr e desaparecer. Na tela do celular, as mensagens de Rafael permaneciam sem resposta. "Você precisa de um plano. Já consegui remover os principais vídeos. Ele usou perfis falsos, mas vou rastrear cada um. Estou com você." Palavras simples, diretas, sem floreios, mas que soavam dentro dela como promessas reais. Não aquelas que alguém diz para conquistar,
mas aquelas que alguém cumpre mesmo sem esperar nada em troca. E era justamente isso que a assustava. Rafael não estava ali por pena, nem por desejo. Ele estava ali, porque sim, porque escolheu ficar. E era essa escolha que agora colocava Lara diante de um espelho brutal. O passado dela era como uma âncora, e Rafael, por mais forte que fosse, também carregava suas próprias correntes. Ele havia revelado dias antes que um dia amou e foi abandonado, que esperou cartas que nunca chegaram, que sonhou com um filho que talvez nem existisse. E ainda assim, ele escolheu cuidar de alguém de novo. Ela, a mulher que apareceu como um acidente, como uma interferência em sua rotina solitária, mas que, aos poucos, foi ocupando espaço entre as engrenagens da sua vida como um sussurro insistente. Lara levantou-se da cama, caminhou até o espelho, encarou o próprio rosto, abatido, sem maquiagem, com olheiras profundas e olhos ainda inchados. Mas pela primeira vez, ela não se viu fraca. Viu-se viva, ferida sim, em frangalhos talvez, mas viva, respirando, lutando e com uma escolha diante de si. Fugir e recomeçar mais uma vez? Ou confiar e talvez pela primeira vez na vida construir algo sobre a verdade, mesmo que isso incluísse o risco da dor? Na manhã seguinte, Rafael estava na oficina, como sempre, com as mãos mergulhadas em graxa e os olhos cansados de uma noite mal dormida. Quando viu Lara se aproximando, limpou as mãos na calça e caminhou até o portão. Não disse nada. Apenas a olhou com aquele olhar que sempre dizia tudo sem dizer nada. Ela parou diante dele, respirou fundo e disse: "Eu ia embora." Rafael não se espantou, apenas assentiu com um movimento lento da cabeça. Esperou. Já tinha feito as malas, pesquisado passagens, traçado rotas. Mas ela parou, engoliu seco. "Mas eu me cansei de fugir. E estou cansada de ter medo. Pela primeira vez encontrei alguém que não quer me apagar. E isso é tão assustador quanto reconfortante." Rafael se aproximou. Tocou o rosto dela com cuidado, como quem toca uma flor prestes a desabrochar depois de um inverno rigoroso. "Eu não prometo que vai ser fácil, nem que não vou errar", disse ele com a voz rouca, carregada de uma sinceridade que doía. "Mas se você ficar, eu fico com você, mesmo que tudo venha abaixo, mesmo que doa, mesmo que demore." Lara fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas ela não afastou o rosto. Ao contrário, encostou a testa na dele. E ali, naquele toque simples, selaram um pacto silencioso, não de amor idealizado, mas de coragem, de parceria, de dois sobreviventes que decidiram juntos reconstruir. As malas continuaram no quarto, mas foram esvaziadas ao longo dos dias. As roupas voltaram para o armário, os livros para a estante, o passaporte para a gaveta. E aos poucos, Lara passou a caminhar pela cidade sem óculos escuros, sem abaixar a cabeça, sem medo dos sussurros. Porque agora, mesmo que as pessoas ainda apontassem ou cochichassem, ela não estava mais sozinha. E isso fazia toda a diferença. A prova da confiança havia sido lançada, e ambos escolheram ficar. Agora era hora de enfrentar o mundo de cabeça erguida. Não porque não doía, mas porque, mesmo doendo, valia a pena. Algumas dores não curam com o tempo. Elas apenas aprendem a se esconder nos cantos mais escuros do peito, esperando a mínima brecha para gritar outra vez. E, para Lara e Rafael, o maior desafio agora não era mais o passado em si, mas o que ele deixava para trás. Um eco constante de desconfiança, de orgulho ferido, de medos antigos travestidos de decisões racionais. Porque confiar é uma escolha, mas perdoar é uma batalha. E às vezes, a guerra é contra quem mais amamos. Os dias que seguiram a decisão de Lara em ficar não foram mágicos. Não houve conto de fadas. Houve desconforto, sim. Houve silêncio. Houve insegurança. Rafael se esforçava para ser presente, mas a presença dele vinha sempre com a rigidez de quem aprendeu a não demonstrar muito, com medo de parecer vulnerável. Lara, por sua vez, lutava para não projetar nele as sombras de Eduardo, e nem sempre conseguia. Qualquer gesto mais seco, qualquer atraso, qualquer olhar distraído, era o suficiente para despertar nela um tipo de alerta que, mesmo sem querer, acabava por afastar os dois.
Uma noite, sentados na varanda da casa dela, o céu estrelado e o ar carregado de perguntas não feitas, Rafael disse: "Às vezes acho que você ainda está esperando que eu te traia." A frase cortou o ar como uma navalha fina. Lara congelou. "Não é isso", começou a dizer, mas parou. Porque era. Era exatamente isso. Não porque duvidasse de Rafael, mas porque ainda não sabia como confiar em si mesma. Ainda carregava a culpa da humilhação, como se tivesse sido cúmplice da própria dor. E isso a fazia enxergar perigos onde não existiam. Rafael percebeu o conflito nos olhos dela e, em vez de se afastar, segurou sua mão com firmeza. "Eu não sou ele, Lara, e você não precisa se proteger de mim o tempo todo. Se um dia eu errar, será por ser humano, não por ser cruel." Lara olhou para ele, respirou fundo, e ali, naquele momento, ela entendeu que havia um abismo entre perdão e reconciliação. Porque perdoar Eduardo não significava aceitar o que ele fez. Significava libertar-se da dor. Significava parar de carregar nas costas o peso de um erro que não era seu. E perdoar a si mesma era ainda mais difícil, mas necessário. Porque ninguém consegue amar de verdade carregando correntes invisíveis. Nos dias seguintes, Lara começou a escrever uma carta. Não para Eduardo, nem para Rafael, mas para si mesma. Uma carta que começava assim: "Você não tem culpa." E linha por linha, ela foi rasgando os laços com a mulher ferida que permitiu que o trauma definisse cada passo de sua jornada. Quando terminou, queimou o papel na lareira. E enquanto as chamas consumiam suas palavras, Lara sentiu algo se desfazer dentro do peito. Uma prisão silenciosa se abrindo, permitindo que, enfim, ela pudesse respirar inteira. Rafael também enfrentava seus próprios fantasmas. Dias antes, havia recebido uma ligação inesperada. Era Júlia, a mulher que o abandonara anos atrás, a mãe do filho que ele nunca conheceu. A voz dela vinha trêmula, distante, mas carregada de um pedido de desculpas tardio. Ela explicou que o filho nascera sim, mas que fora entregue à adoção, numa decisão imposta pelos pais, que alegaram que Rafael nunca teria condições de criá-lo. Disse que agora, tantos anos depois, ela queria reencontrar o garoto e precisava da ajuda dele. Rafael desligou sem saber o que pensar. Passou noites em claro, mas no fundo, sabia que não poderia carregar mais esse peso. Quando contou a Lara, esperava rejeição, esperava que ela fugisse, que dissesse: "Você precisa resolver isso sozinho." Mas ela apenas sentou ao lado dele, segurou sua mão e disse: "Então vamos resolver juntos." Foi nesse gesto simples, nessa frase dita sem hesitação, que Rafael entendeu o que era o verdadeiro amor. Não o que promete o impossível, mas o que enfrenta o real. O que fica, mesmo quando o outro está quebrado. O que constrói, mesmo sobre ruínas. Naquele dia, entre lágrimas, Rafael pediu desculpas por não ter contado antes. E Lara o perdoou. Não porque fosse fácil, mas porque sabia que perdoar é, muitas vezes, o maior ato de coragem que um ser humano pode oferecer. E quando dois corações aprendem a se perdoar mutuamente, deixam de ser dois. Tornam-se um. Foi assim, entre dores expostas, cicatrizes abertas e decisões difíceis, que eles selaram a base do que viria a ser algo maior que ambos poderiam imaginar. Porque amar não é esquecer o que nos feriu. É, apesar disso, escolher continuar. Há amores que começam com promessas. Outros, com beijos roubados sob a chuva ou juras eternas no calor de uma paixão fulminante. Mas o amor entre Lara e Rafael nasceu diferente. Nasceu em silêncio, no choque entre duas dores antigas. Na junção entre o que sobrou de duas vidas feitas em pedaços. Não foi um amor explosivo, nem daqueles que o mundo aplaude de longe. Foi um amor tímido, forjado entre olhares trocados ao entardecer, entre um café deixado na varanda e um "Você chegou bem?", dito baixinho, como quem tenta não assustar uma borboleta. E, talvez por isso, foi o amor mais verdadeiro que eles já conheceram. O reencontro de Rafael com seu passado trouxe mudanças inesperadas. Ele e Lara viajaram juntos para a cidade onde Júlia vivia, e lá descobriram que o filho que Rafael nunca conheceu havia sido adotado por uma família amorosa, com uma nova identidade, um novo lar, uma nova história. Não podiam vê-lo, nem conhecê-lo,
mas souberam que ele estava bem. Rafael, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, sorriu pela primeira vez sem medo. E ao voltar para casa, sentiu-se leve como nunca. Perder o filho doeu. Mas saber que ele estava seguro, feliz, vivo, isso lhe devolveu algo que não sabia que havia perdido: paz. Lara, por sua vez, voltou transformada. Sua exposição online, que por tanto tempo foi seu maior pesadelo, agora era apenas um eco distante. As postagens começaram a sumir, graças à ação silenciosa de Rafael, aos pedidos legais, aos rastreamentos. Mas mais do que isso, ela finalmente aprendeu a se olhar no espelho sem enxergar a humilhação. Começou a aceitar convites da comunidade, fez amizade com moradores, deu aulas de escrita criativa na escola local. Reconstruiu sua rotina sem pressa, como quem planta uma horta com paciência, sabendo que os frutos virão, mas que é preciso cuidar todos os dias. O relacionamento entre os dois evoluiu sem grandes anúncios. Certa tarde, Rafael apareceu com uma chave. Entregou-a a Lara sem dizer uma palavra. Era a cópia da oficina, um gesto, uma abertura. Você pertence ao meu mundo, sem precisar ser verbalizado. Em troca, Lara lhe deu um caderno. Nele, escreveu: esse é o livro que não publiquei. É sobre mim, sobre você, sobre o que somos. Rafael leu página por página em silêncio, com os olhos marejados. Ao final, apenas disse: agora você é minha verdade. Viveram assim, com simplicidade. Dormindo juntos quando o medo deixava, separados quando a ansiedade falava mais alto, mas sempre juntos, mesmo que distantes. Criaram rotinas, dividiram tarefas, construíram um lar onde antes só havia ruínas. E aos poucos, o impossível se tornou cotidiano. Rafael reformou um cômodo da casa para montar uma pequena biblioteca para Lara. Ela, por sua vez, criou uma estufa de plantas nos fundos da oficina. Cada gesto era uma declaração. Cada pequeno projeto, uma semente de permanência. O amor deles não era perfeito, mas era inteiro, porque vinha com as dores, as marcas, os silêncios e os medos. Vinha com as noites mal dormidas e os dias em que nenhum dos dois conseguia sorrir. Mas, acima de tudo, vinha com a decisão diária de continuar, de não fugir, de não se esconder. E isso, essa coragem brutal de permanecer, era a forma mais pura de amor que ambos já haviam experimentado. Um dia, ao voltarem do lago, Lara encontrou a varanda iluminada por velas. Pensou em algum problema de energia, mas quando olhou para Rafael, viu algo diferente nos olhos dele. Ele estendeu a mão, conduziu-a até o centro da varanda, onde havia uma caixa de madeira. Ao abri-la, encontrou 2 anéis. Nada luxuoso, nada exuberante. Apenas 2 círculos de prata com seus nomes gravados por dentro. Eu não quero casar contigo para te prender, disse ele com a voz embargada. Quero casar para te prometer que, quando o mundo desabar de novo, porque ele sempre desaba, eu estarei aqui. Nem sempre forte, nem sempre certo, mas sempre contigo. Lara chorou. Não por surpresa, mas por reconhecimento, porque em silêncio, ela também já havia feito essa promessa a ele. E então disse: eu aceito, mesmo que não seja fácil, mesmo que a vida tente outra vez, porque amar você é a coisa mais real que já me aconteceu. Casaram-se dias depois, numa cerimônia discreta no jardim da casa. Apenas eles, os vizinhos, Oliver rondando entre os pés das cadeiras e o som de uma música suave tocando ao fundo. Rafael, com as mãos tremendo, colocou o anel no dedo de Lara. E ela, sorrindo entre lágrimas, selou o voto com um beijo demorado, um sopro de eternidade escondido ali. O amor que nasceu entre escombros agora era casa, era abrigo, era promessa. E mesmo que o mundo voltasse a tentar derrubá-los, agora sabiam: o impossível, quando vivido com verdade, torna-se destino. O tempo, esse escultor silencioso que molda até as cicatrizes, passou com sua delicadeza implacável. Os dias viraram meses, os meses viraram anos, e a dor que um dia parecia eterna foi se tornando uma memória distante, como uma fotografia esquecida no fundo de uma gaveta. A casa de Lara e Rafael já não era apenas um refúgio, era um lar, com portas abertas,
com janelas que deixavam a luz entrar, com risos que ecoavam pela varanda, misturados ao cheiro de bolo assando e ao som do rádio antigo que Rafael teimava em manter mesmo com o chiado. E ali, naquela simplicidade cuidadosamente cultivada, os dois seguiam escrevendo a história que quase nunca começou. Lara, agora reconhecida por suas crônicas nas rádios da cidade e em colunas de jornais regionais, escrevia como quem finalmente havia entendido o próprio enredo. Seus textos falavam de recomeços, de coragem, de traumas que se curam na presença do amor verdadeiro. Mas um, em especial, nunca foi publicado. Um que ela escreveu para ele. Um que guardava em um envelope escondido entre livros com o título A Última Página de um Livro que Quase Não Foi Escrito. Naquele texto, Lara contava tudo o que jamais teve coragem de dizer em voz alta. Contava como quase desistiu de viver, como sentia vergonha até do próprio nome, como acreditava que ninguém jamais a amaria de novo, não de verdade, e como, num acaso improvável, encontrou um homem de mãos sujas e olhos tristes que a viu como ninguém mais viu. Um homem que nunca prometeu perfeição, mas que escolheu ficar quando ela mesma não sabia se merecia ser amada. Rafael, ela escreveu, você foi a página inesperada que mudou o final do meu livro, o parágrafo que faltava, a linha que me salvou. Já Rafael, que nunca foi afeito às palavras, se tornou um leitor devoto. Lia tudo o que Lara escrevia. Guardava seus textos como se fossem relíquias. E de vez em quando, mesmo sem que ela soubesse, escrevia bilhetes e os escondia pela casa. Um dentro da gaveta de meias, ainda te escolheria. Outro dentro do pote de açúcar. Seu sorriso me acorda melhor que o café. E um dentro do exemplar de Dom Casmurro, o livro favorito dela. Você não precisa mais desconfiar. Estou aqui. E vou ficar. A oficina prosperou. A biblioteca cresceu. A vida seguiu com suas pequenas felicidades. Um domingo de sol, um passeio de bicicleta, um aniversário comemorado com bolo simples e uma vela acesa. Não eram momentos dignos de filme, mas eram reais. E isso era tudo o que eles queriam. Certa tarde, sentados sob a sombra da árvore torta que havia sido plantada por Lara logo que se mudara para ali, ela disse: "Sabe o que eu mais gosto da gente?" "O quê?" Ele perguntou com um meio sorriso. "Que mesmo depois de tudo, a gente ainda se escolhe." Ele não respondeu, apenas segurou a mão dela. E naquele gesto silencioso, estava tudo o que palavras não podiam dizer. A vida nem sempre é justa, nem sempre é leve. Mas às vezes, quando dois corações sobrevivem ao que era impossível, ela presenteia com uma história que vale a pena ser contada. E essa foi uma delas.